Uma palavra, uma oração. Você escuta essa canção. O que Deus quer te entregar é a cura do teu coração. Despertar a palavra de Deus, 24 horas no ar. Café e bênção a cada amanhecer, despertando a esperança que há em você. Nas redes e na sua TV, aqui a gente se vê. Olá a todos os nossos amigos, nossos irmãos da ONTV Brasil, 24 horas ligada em você, a sua emissora de TV na internet. Esse é o programa Cafezinho, uma porção da palavra de Deus e oração pelas nossas vidas. Como é bom, meus amigos, nós termos irmãos, amigos de verdade para nos acolher. Isso é muito bacana, isso é o amor. Então, vendo essa manifestação de carinho dos nossos amigos, nossos irmãos que estão sempre nos acompanhando, também pelas redes sociais, em que você pode acessar a nossa TV através do www.ontv24horas.com.br. Através da sua TV Smart, seu computador, tablet, celular e também quando nós estamos transmitindo, e algumas vezes também estamos transmitindo através das nossas redes sociais, divulgando lá a nossa programação. Então hoje me veio essa vontade de conversar sobre essa questão do amor. Nós vivemos em um mundo, meus irmãos, de tanto desamor, não é mesmo? Então, felizes são aqueles que têm quem os acolha, quem os possa, abraçar, manifestações de carinho, de amizade, de verdadeiro carinho mesmo, sem intenção, amigos leais, sinceros. Tenho alguns, muito de longa data, pessoas muito queridas. E meu coração está sempre aberto, a novas amizades e pessoas especiais que sempre vêm, sempre passam pela minha vida, chegam na minha vida para ficar, pessoas que realmente são muito importantes para mim. Que mesmo, sabe, meus queridos, que nós possamos muitas vezes não ter uma convivência diária, enfim, mas nós sabemos que temos pessoas que fazem parte das nossas vidas, muitas vezes de uma maneira, muitas vezes distante, outras apenas no digital, como se diz, online, mas são pessoas que são verdadeiras com a gente e sinceras, pessoas especiais que têm muitas vezes uma postura tão bacana que a gente esperaria algo assim de quem muitas vezes faz parte da vida da gente ou está por perto, mas não ocorre. E às vezes pessoas que estamos distantes, mas o coração está próximo, são pessoas que fazem parte das nossas vidas, mesmo que estejam longe, para ver como o amor é algo que contagia, e que bom que nós possamos sempre desenvolver essa corrente do bem. Amigos, estar em comunhão com amigos, irmãos, no mesmo propósito, irmãos que muitas vezes
se mostram nos momentos de dificuldade, difíceis, de desafios, verdadeiros irmãos. Eu não tenho irmãos, sou filha única, então não posso lhes dar a minha experiência, mas tenho amigos que se fazem presentes e imagino quanto isso é importante nas nossas vidas, na sua vida, pessoas que realmente fazem a diferença na vida da gente. E refletindo sobre essa questão interessante que no devocional de hoje, que eu sempre realizo, e gosto de ir em busca de alguma mensagem, exatamente no dia de hoje veio essa passagem que diz sobre o amor, exercitando o amor. No livro 1 Coríntios, no capítulo 13, fala sobre o amor, que é um dom supremo. E a mensagem que nós vemos no devocional diz o seguinte: a maioria dos cristãos está familiarizado com a passagem de 1 Coríntios 13, e até alguns não cristãos podem recitá-la. É fácil apreciar a beleza e sabedoria deste grande hino de amor. Mas quando se trata de aplicá-lo, é outra história. O apóstolo Paulo escreveu esta passagem à igreja em Corinto, que lidava com os efeitos da divisão e confusão, inveja, orgulho, insatisfação e egoísmo. Veja que estes sentimentos, essas emoções, essa conduta destroem vínculos afetivos tão preciosos que nós poderíamos ter com as pessoas, tais como o orgulho, pessoas que muitas vezes são orgulhosas no seu agir em relação às outras, não admitem muitas vezes os seus erros, não admitem a forma como se expressam, são agressivas, erram muito. E como isso afasta, meus queridos, pessoas que poderiam fazer tanta diferença nas nossas vidas. Muitas vezes nós nos vemos assim, não é mesmo? Nos encontramos com o orgulho ferido, ou somos orgulhosos, e isto só distancia pessoas. Isso é um mal que ocorre dentro da nossa casa, da sua casa, nos nossos relacionamentos afetivos, no nosso trabalho. Então, veja como é importante nós analisarmos essas coisas que traz apenas divisão e confusão nas nossas vidas. A inveja também, o egoísmo, como isso é prejudicial, meus queridos, para nós que buscamos ter um bom relacionamento com as pessoas. Como é bom quando nós podemos estender a mão, não é mesmo? Ser uma pessoa que acolhe, aquele que possa vir demonstrar uma fragilidade, estar em uma condição de vulnerabilidade, e nós podemos nos fazermos presentes na vida desse amigo, desse irmão que está nessa condição, muitas vezes até de um familiar, sem julgamento. Nós observamos que muitas vezes pessoas tratam quem não faz parte do seu vínculo familiar, uma pessoa que é considerada estranha, né, com muito mais respeito, cordialidade e gentileza do que aqueles que fazem parte da própria família. E isso só causa divisão, confusão, tristeza, não é mesmo? Então, algumas pessoas precisariam tratar, muitas vezes, aqueles que são tão próximos, com vínculos familiares e consanguíneos, às vezes com o mesmo respeito, com a mesma cordialidade e gentileza, tratam aqueles que não são da sua família. Quantos momentos de harmonia maravilhosos poderíamos ter se agíssemos dessa forma, né? Em relação a todas as pessoas, até porque somos todos irmãos, independentemente do nosso vínculo biológico, consanguíneo,
nós somos todos irmãos. Estamos nessa condição. Somos todos filhos de Deus, do nosso Pai maior, que não quer ver os seus filhos em desavenças. É como aquele pai que vê dois irmãos, né, em uma discussão acalorada e pede só que eles parem, né, e deixe que o pai resolve. Deixe que o pai resolve, segura, não briguem, não é mesmo? Imaginemos Deus quando nos observa, todos nós como filhos amados do seu coração, e busca nos educar, nos corrigir, nos dar orientação e quer somente o bem para as nossas vidas. Como muitas vezes nós podemos entristecer a Deus com as nossas atitudes, com o nosso proceder. Irmãos que sentem tanta inveja às vezes uns dos outros de forma desnecessária, porque nesse mundo nós não estamos para ser melhor do que os outros. Toda a evolução que vamos atrás, seja de cunho intelectual, financeiro, afetivo, emocional, psicológico, físico, né? Nós estamos indo em busca de tudo isso para um melhoramento pessoal. Sermos melhores do que nós éramos um dia, fomos já um dia. Não necessariamente para atingir o nosso irmão. Mas pessoas muitas vezes não querem o que nós temos, né? Não querem ser o que nós somos, vestir o nosso sapato, né? No que se refere ao processo que enfrentamos de desafio para sermos ou conquistarmos um espaço digno nesse mundo. Mas a inveja, ela retrata muito aquela condição do tipo, eu não quero muitas vezes ter o que a pessoa tem, a vida que a pessoa tem, passar pelo trabalho que a pessoa passa para ser o que é, mas eu não quero que ela tenha isso. Eu não quero que ela desfrute disso. Ela me parece tão feliz, tão realizada, tão plena. Não, eu não quero isso. E essa inveja realmente vem matando os relacionamentos e nós temos visto um desamor gigantesco. Desde de cunho familiar, dentro das próprias casas, são filhos contra pais, pais contra filhos, esposo contra esposa, esposa contra o marido, em relação a familiares, como num contexto gigantesco, famílias que muitas vezes entram na nossa família e, ao invés de querer somar, estar junto de uma forma harmoniosa, buscam a divisão e a confusão, como a palavra nos orienta. E nos cabe aceitar. Pessoas que muitas vezes têm problemas de ordem emocional, enfim, não sei, espiritual, mas buscam a distensão, afastamento, criar problema, né? E até afastam pessoas que nós amamos do convívio familiar por relacionamentos tóxicos, abusivos, confusos, irmãos que estão perdidos nesse contexto. E nos cabe aceitar e, por amor, fazer com que, de uma forma respeitosa, nós possamos aprender nos nossos corações a termos resiliência e compreendermos que também é importante deixar ir. Pessoas muitas vezes precisam ir, né? Não necessariamente estar ao nosso lado, devido a escolhas que fazem, devido às circunstâncias que se encontram, não é mesmo? E nos cabe, por amor, diferente do que muitos às vezes podem julgar, por amor nós aceitarmos que pessoas precisam partir, precisam nos deixar. Não pela nossa vontade, mas por escolha, por envolvimento, por outras questões que são alheias à nossa vontade. E nós que amamos estes entes queridos, nos cabe apenas aceitar. Aceitar a condição da nova vida dessa pessoa. Nos cabe compreender que muitas vezes, não é mesmo? Outros vínculos afetivos são mais importantes do que aquele que nós muitas vezes podemos alcançar. Há uma quebra de expectativa, não somos capazes, né, de ser tudo aquilo que muitas vezes
aquela pessoa criou de expectativa sobre nós, nós somos o que somos, né? E o que somos importa exclusivamente a Deus, e Deus transforma nossas vidas e nos torna pessoas capazes de ter um relacionamento melhor com os outros, inclusive compreender a dimensão desse amor. Não é porque pessoas renunciam, por exemplo. Quando nós falamos sobre o amor de Deus em relação a todos nós de forma indiscriminada, que Deus não faz acepção de pessoas, Ele nos ama incondicionalmente, o amor ágape. Deus não deixa de nos amar porque nós escolhemos não estar com Ele. Não. Muitas pessoas rejeitam a Deus, muitas pessoas crucificam Cristo todo dia, nos seus corações, nas suas atitudes, nos seus pensamentos, e não é por isso que Deus deixa de nos amar, não é mesmo? Não é por isso que o Messias, no seu trabalho missionário, não deixou de entregar a sua vida por todos, inclusive por aqueles que o crucificaram, por todos nós, por toda a humanidade. Muitas vezes sermos bons e desenvolvermos esse amor no nosso coração por pessoas que não são amáveis é muito fácil. Agora, você sentir amor, inclusive por pessoas que buscam te prejudicar, que você observa, né? Intenções que não estão de acordo com o que você entende que seja gratidão, amor, respeito. Mas não é por isso que você precisa mudar aquilo que você é. Não foi pela maldade do mundo que Cristo deixou de ser Cristo. Não foi pela maldade que Cristo recebeu em contrapartida de todo o amor, misericórdia que veio ao mundo e foi recebido da forma que foi crucificado, foi humilhado, rejeitado, constrangido, desacreditado, mas Cristo não deixou de ser Cristo pela maldade, pelo comportamento, pela postura daqueles que não o aceitavam, daqueles que não o amaram, daqueles que não o reconheceram até hoje. Deus continua nos amando e buscando estar por perto e nos auxiliando, mesmo quando isso é alheio à nossa vontade, porque temos uma visão muito rasteira do mundo, né? Achamos muitas vezes que compreendemos as coisas e não sabemos de nada. Temos uma visão rasteira das coisas, mas Deus vê de cima. Ele sabe do nosso passado, do nosso presente e o nosso futuro. Quem não sabe somos nós, que muitas vezes vivemos como cegos guiando cegos, não é mesmo? Mas isso não afasta o amor que Deus tem por nós, assim como não deve, se nós buscamos ter um coração semelhante ao de Cristo, não deve afastar o amor que nós sentimos pelas pessoas, não é mesmo? Mesmo diante de todo o mal que buscam nos fazer ou se levantarem contra o Evangelho do nosso Senhor, ao qual servimos, não nos cabe julgamento, não nos cabe nada em relação ou que seja contrário à postura do Cristo, não é mesmo? Inclusive, Cristo afirma que toda a perseguição que ele sofreu, tudo que ele passou, toda a ingratidão, tudo que a história nos revela, não é mesmo? E nós que buscarmos ter um coração semelhante ao dele, vamos passar por isso. Mas se ele vence o mundo, ele nos diz que nós também podemos vencer a maldade do mundo e que para que nós tenhamos bom ânimo. Tenha bom ânimo, meu filho, eu venci o mundo e tudo que no mundo há, mesmo. E aprenda de mim que eu te darei a minha paz, realmente para lidar com todas essas coisas e para que nós não venhamos a corromper os nossos corações e nos afastar do amor que é Cristo, que é Deus nas nossas vidas. E como isso é importante, principalmente nos dias de hoje, em que nós vemos inveja, orgulho, insatisfação, egoísmo, pessoas que buscam prejudicar outras, pelo simples fato de que não querem que pessoas estejam vivendo aquilo que eles observam que estão vivendo, não é mesmo? Ver que a pessoa é feliz, muitas vezes tendo poucos recursos, mas um coração alegre, uma família bacana, e tem uma inveja assim que não há uma explicação, né?
e nós possamos compreender, né? Excede o nosso entendimento no que se refere a todas essas coisas, porque muitas vezes são pessoas que teriam tudo para serem felizes. Assim como nós somos no pouco, somos felizes no pouco. Descansamos os nossos corações no pouco, sofremos e suportamos desafios gigantescos, somos traídos, há ingratidão, há abandono, enfrentamos perdas, tudo igual. Nós, eu, você, enfrentamos desafios extraordinários a que somos submetidos pelas coisas deste mundo. Mas às vezes o nosso proceder, em decorrência da nossa fé, é diferente. Não é mesmo? A gente se alegra com a conquista das outras pessoas, a gente consegue reconhecer todo o esforço que alguém muitas vezes tem para manter sua família. Quanta resiliência, quanta renúncia, e a gente compreende. Muitas vezes não conseguimos porque somos fracos de ter, às vezes, uma família harmoniosa, feliz e plena, como vimos. Mas sabemos reconhecer isso, ver alegria no nosso irmão e alegrar o nosso coração também por isso, não é mesmo? Muitas vezes temos filhos maravilhosos, outras vezes não. Muitas vezes irmãos que não fazem muito, não alcançam muito pelos seus filhos, tem filhos que eles são gratos pelo pouco que um pai às vezes tem condição de alcançar um filho. Já tem filhos que recebem tudo dos pais, poder, autonomia, dinheiro, tudo que o pai tem ele entrega nas mãos dos filhos, não é mesmo? E em contrapartida recebe ingratidão, abandono, indiferença. Então, coisas muito humanas, meus irmãos, que nós precisamos aprender a lidar com isso. Relacionamentos. Existem pessoas que correspondem ao sentimento, à fidelidade, à lealdade, à gratidão, de se poder ter encontrado alguém, né, que seja digno da nossa confiança. Existem pessoas que não conseguem isso. E por mais que tenham se empenhado, que tenham sido sinceras, que tenham sido leais e fiéis, recebem em contrapartida a traição, a ingratidão e outras coisas que nós vimos de forma gigantesca na sociedade. Não é porque essa pessoa errou com você que você precisa mudar a sua essência e também errar com essa pessoa ou desejar o mal para essa pessoa, ou que essa pessoa venha a se arrepender do que fez e venha pedir perdão a você. Não. Eu acho que isso é uma fase muito infantil que às vezes as pessoas ainda se encontram, de achar que pessoas precisam pedir perdão para outras pessoas. Isso é algo necessário para que aquele que tenha feito algo em detrimento de outro ser humano compreenda a necessidade de perdão, mas não porque você mereça receber esse pedido, não. Mas para que haja um reconhecimento de um erro, o arrependimento de um erro, uma mudança em relação a tudo isso, e para que pessoas possam se conciliar e manter um vínculo sincero novamente, não é mesmo? Muitas vezes existem traições, proceder de ingratidão, de injustiça, enfim, que se torna impossível uma convivência. A própria palavra diz, né? Perdoar sempre, conviver se for possível. Muitas vezes não é possível se manter uma convivência, né? Devido à dureza dos nossos corações. Devido à dureza dos nossos corações. Nós ainda não temos não estamos, né, em uma condição humana capaz de muitas vezes perdoar e também conviver. Às vezes conseguimos perdoar, entender, não sentir nada de ruim em relação àquela pessoa que nos prejudicou, enfim, qual que seja o motivo, né? Mas não conseguimos conviver porque ainda há dureza nos nossos corações. Precisamos estar muito próximos ao coração de Cristo para amar verdadeiramente, estar por perto daquelas pessoas que nos magoaram, que nos prejudicaram, né? Quantas coisas nós vimos neste mundo, né? Pessoas que causam perdas irreparáveis na vida dos outros. Isto de cunho emocional, financeiro, inclusive em relação à própria vida, né? Por motivo torpe, fútil, não há razão para que alguém, né, submeta outra pessoa a certas coisas,
mas nós vemos no mundo um desamor gigantesco. Então, independentemente da crença de cada um, do nível de religiosidade ou não, não é mesmo? Mas falar sobre o amor é algo muito presente na vida de todo mundo. Não há no mundo algo que você não ame, né? Pelo menos alguma coisa você sente amor. Não necessariamente pelas mesmas coisas do que todo mundo, até porque você não é todo mundo, mas existe algo sim na sua vida que você ama, né? E que seja a sua prioridade, pela qual você tem um amor sincero. O Cristo nos orienta que o amor deveria ser, né? Deve ser, primeiramente a Deus e a todos os nossos irmãos, como a nós mesmos. O problema está que muitas pessoas não amam nem a si mesmas. Isso é muito real, pessoal. Muito real. Isso ocorre muito, nós vemos isso. Nós vemos pessoas que não se amam, pessoas que desprezam a sua própria existência, não encontraram ainda o sentido real das suas vidas. Então, como poderão amar aos outros? Somente falácia, né? Como poderão amar a Deus? Somente falácia, engano. Enganam os seus corações em relação a tudo isso, né? Ou como a palavra diz, como pode alguém dizer que ama a Deus e não ama o seu irmão, né? Diz que ama a Deus que não vê, mas não ama o seu irmão a quem vê. Então, falácias. Então, veja a sabedoria da palavra de Deus no que se refere a tudo isso e vem para guiar as nossas vidas, nos trazer entendimento para que nós possamos viver em paz com os nossos corações. Vamos amar sim pessoas, não seremos amados na mesma proporção, de forma que muitas vezes nós criamos na nossa mente. O que é amar para mim pode ser diferente do que é amar para você. Existem pessoas que demonstram seu amor através de atitudes e não de palavras. Existem pessoas que têm palavras muito amorosas, mas não têm atitude de quem ama. E isso creio que sejam posturas que vão desgastando muito os relacionamentos e é por isso que o mundo, a gente vê, meus queridos, que se encontra dessa maneira. O amor esfriará, né? Nós veremos sim pais contra filhos, filhos contra pais, tantas coisas que a palavra de Deus já prevê para os nossos dias. Mas isso não quer dizer que Deus não tem uma palavra para você, não é? E Deus não tem uma palavra para mim, para você, do amor o único amor que nós temos certeza que nós temos nessa vida, que é o amor de Deus para conosco. Independentemente dos nossos erros, independentemente de reciprocidade, Deus nos ama independentemente se nós amamos a Deus. Deus nos ama, mesmo que a gente venha a feri-lo, a desagradá-lo, a não viver de acordo com uma forma que seja agradável aos seus olhos, mesmo que nós venhamos a decepcionar muito a Deus, Deus nos ama de forma incondicional. Então, a mensagem de hoje, né, que é 1 Coríntios no capítulo 13, o apóstolo Paulo escreve então, falando sobre o amor à igreja de Corinto que vivia nessa divisão, nessa confusão, né? Apenas uma esfera da sociedade, que era a igreja, né, se via, e nós podemos observar isso hoje também, né? Quantos templos de tijolos, CNPJs, né? Um CNPJ organizado como uma instituição religiosa, em que há uma doutrina à parte, com diretrizes de postura, enfim, toda uma organização dessa empresa, e nós temos a palavra de Deus. E nós temos aqueles que orientam os que chegam, e nós temos os que chegam. E vemos também esse desamor dentro das próprias igrejas.
em que pessoas muitas vezes querem parecer que são cristãos, não é mesmo? Mas não têm um coração que se assemelha ao de Cristo. Vemos muitas vezes pessoas que são não fazem parte de templos religiosos e têm um coração gigantesco semelhante ao de Cristo. Esses dias eu estava vendo nas redes sociais, não me recordo quem me enviou a mensagem, né? Que eram pastores, se eu não me engano, irmãos que trabalham com a palavra, sendo igreja na Cracolândia, né? Orando com aqueles irmãos que não têm nada para oferecer. Eles não têm dinheiro, eles não têm uma estrutura, eles não têm nada realmente para alcançar ao CNPJ Igreja, esta empresa, mas pessoas estavam lá cuidando daqueles que mais precisam, né? Na rua, observando todas aquelas coisas, levando uma palavra de conforto, orando, buscando resgatar aquelas vidas através da amável, doce palavra do nosso Senhor, que nos dá esperança, nos resgata e nos salva todo dia. Quando o Messias vem no seu trabalho missionário com um plano da salvação para a humanidade, e por isso nós dizemos que Ele é o nosso Salvador, buscando a nossa redenção, nós, como filhos de Deus, junto a Deus. Mas o Messias também vem, e por isso eu o chamo meu Salvador, porque Ele me salva todo dia. Todo dia que muitas vezes a gente acorda sem motivação, desanimadinho, né? Suportando as mazelas deste mundo, enfrentando obstáculos, Ele me salva todo dia. Então, Ele é meu Salvador pessoal e eu o vejo como Salvador da humanidade em decorrência de todas essas coisas. E nós conhecemos referente à história do Messias e da sua mensagem no que se refere à cruz, né? Todo esse plano de salvação para a humanidade. E então Paulo escreve à igreja, que é uma outra ótica que nós observamos também, tanto desamor onde não deveria, e em uma outra cultura que valoriza a pessoa de acordo com a sua capacitação, Paulo diz que o cristão sem amor é pior do que qualquer coisa, independentemente de seus dons. Interessante isso. Às vezes nós observamos irmãos tão simples e acolhem e têm um coração semelhante ao de Cristo, e irmãos que muitas vezes têm uma qualificação gigantesca, estudam, são estudiosos, vão em busca do conhecimento das Escrituras Sagradas, doutores, pós-doutores, pessoas realmente qualificadas, de um currículo extraordinário. Tem muito conhecimento, mas falta sabedoria, falta aplicação do Evangelho, o Evangelho na prática, né, nas suas vidas e em relação às pessoas. A mensagem ainda diz que a palavra grega para amor, usada nesse texto, é ágape, dispensada aos outros, sem considerar se são ou não dignos de recebê-lo. Então, é como nós estávamos comentando. Amar de forma incondicional, um amor ágape como Deus nos ama, é esse amor que muitas vezes as pessoas idealizam, exigem dos outros, mas não estão dispostos a ser em relação às pessoas. Então, pensam que são merecedores. Mas, na verdade, o amor de Deus por nós demonstra sua magnitude, o verdadeiro amor, exatamente porque nós não somos merecedores. Quando Deus faz que o sol nasça para todos, Ele faz que o sol venha a nascer diante dos justos e dos injustos, dos mentirosos, né? Daquelas pessoas que são verdadeiras.
Isso é amor. Compreender a necessidade disso para aquele ser humano, independentemente dele ser digno ou não. Então, a palavra vem para nos orientar sobre todas essas coisas, em que nós vemos aqui o teólogo John Stott o descreve como um servo da vontade e não uma vítima da emoção. Isso é amar, né? Você compreender, você sentir esse amor em relação às pessoas, não é mesmo? Independentemente de qualquer circunstância. E muitas vezes são aquelas pessoas que mais precisam de amor. Compreendem? É exatamente aquele que está sob uma condição de que muitas vezes está reagindo, ele é reativo, ele é agressivo, ele é uma pessoa injusta, ele é uma pessoa ingrata, ele é um ser humano que diante dos olhos de muitas vezes seria alguém desprezível, deveria estar à margem da sociedade. Ele quer prejudicar a todos em benefício apenas de si mesmo, né? E é exatamente essa pessoa que pode ser curada de todas estas mazelas se for amado. O amor constrange. O amor faz com que as pessoas realmente se vejam quebrantadas. Isso é extraordinário, isso é gigante. Principalmente quando a palavra nos revela que Deus ele quer estar por perto de todos nós. Você que é um traidor, você que é um mentiroso, você que é um corrupto, Deus quer estar perto de você. Mesmo sabendo que você é assim. Ele quer estar por perto, ele não desiste de você. Pessoas podem desistir de você. Pessoas podem enxergar os teus defeitos, tua falta de caráter. Tudo que você prejudica a si mesmo e ao mundo, e pessoas se afastam e não querem conviver com você. Mas Deus te quer por perto. Ele acredita na essência da criação, da sua criação, em que todos nós somos criados para o bem. Durante a vida fomos corrompidos, muitas pessoas foram ensinadas, né? Que poderiam ser diferentes, poderiam ser orgulhosas, poderiam querer parecer algo que não são, porque é bonito, porque é importante para a sua profissão, ou porque você é melhor do que os outros. Tudo é cultural e ensinado, não é mesmo? Mas Deus sabe como Ele nos criou. Simples, puros e na essência bons. E por isso Ele não desiste da gente, Ele não desiste de mim e Ele não desiste de você. Então, Paulo registra em 1 Coríntios, no capítulo 13, 15 aspectos desse amor, né? E nós vemos também um ensino bíblico de Alistair Begg, em que ele diz o seguinte: em grego, elas estão em formas variáveis. A ênfase paulina não é tanto no que é o amor, mas no que ele faz. Vamos compreender. Quando nós observarmos aqui, capítulo 13 do livro de 1 Coríntios, não é exatamente a visão do que é o amor, mas sim do que ele é capaz de fazer por mim e por você, do que ele é capaz de nos transformar diante de todas as coisas. Então, a ênfase paulina, aqui, apóstolo Paulo, não é tanto no que é o amor, mas no que ele faz. Então, não devemos só ler ou ouvir estas palavras, precisamos colocá-las em ação. Você ter o amor, você sentir o amor e deixar ele num potinho, em um mundo com tamanho desamor, as pessoas precisam ser amadas, o amor cura,
o amor restaura. É somente através do amor que nós vamos conseguir a cura de todas as mazelas da humanidade. Pensa em um problema que você analisa sendo um problema na sociedade, sendo um problema dentro da sua casa, sendo um problema na sua vida, no seu emocional, no seu psicológico. O amor cura. Somente o amor faz isso pela gente. E então nós não devemos apenas observar estas palavras do que é o amor, enfim, mas do que o amor é capaz de causar nas nossas vidas em relação às outras pessoas, colocar em ação esse amor, né? Então, essas características do amor devem ser cunhadas em nossa vida enquanto as praticamos diariamente, tornando-as parte de nossas atividades habituais da nossa vida. São as consequências de constante repetição destes atos de amor, mesmo, quase da mesma forma como nós buscamos construir algo, né? Repetimos, muitas vezes vamos repetindo e não conseguimos atingir o resultado e não desistimos e continuamos repetindo até o êxito, né? É que nós poderemos observar o resultado de tudo isso, em que somente o amor, meus irmãos, é capaz de transformar as nossas vidas. Veja a importância disso na sua vida pessoal. Você está passando por algum conflito afetivo diretamente com alguém, ou no seu núcleo familiar, ou no seu trabalho, independente de qualquer área da sua vida, não é mesmo? Se nós observarmos que as nossas atitudes de amor em relação ao outro, em tudo que nós vamos falar agora aqui, é curtinho, nós observamos que isso cura, que isso restaura, que isso dignifica e que isso transforma as nossas vidas. Veja como o amor é um dom supremo, meus amigos. Veja o que diz a palavra. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Se nós não colocarmos em prática isso, o amor em ação, nada surtirá efeito. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Às vezes pessoas têm boas atitudes, sim ou não? Por conveniência, por orgulho. Quais são as razões? Se for em razão do amor, terá proveito. Mas se não for, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então veja que o amor, ele está acima, inclusive, né, de toda e qualquer atitude nossa. Ah, mas eu vou agir de tal forma porque é o mais correto a fazer. Pode ser correto, não vai deixar de ser correto. Mas é por amor ao próximo que tudo isso é realizado. Veja que o amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Veja que esse amor
é o amor em ação. O amor é paciente, é benigno. Exige que esteja eu em relação a mim mesmo, não é mesmo? E também em relação às outras pessoas. Há essa dinâmica do amor, em que, quando nós somos colocados à prova diante destes desafios, é o exercício do amor que nos salva, que restaura e que dá proveito, né, em relação a todas essas coisas. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Isso é muito profundo, meus irmãos. Quando nós vemos que pessoas dizem que amam, mas na primeira adversidade, né, não tem outras escolhas. Então, não é tudo que sofre, não é tudo que suporta. O amor tudo espera. Então, veja que nós observamos que muitas vezes isso não ocorre em questões muito simples da vida. Pessoas dizem que se amam, né? Mas basta que muitas vezes o esposo esteja indisponível ou a esposa indisponível, para que haja uma quebra de lealdade, uma traição, infidelidade. Então, isso é amor? É isso que nós precisamos compreender nas nossas vidas. Existem muitas pessoas que dizem que amam seus pais, não é mesmo? Mas basta que não esteja tudo de acordo com a vontade própria das partes, que nem sempre se suportam, nem sempre vivem todas essas coisas, porque o amor é ação. Então, esse amor é real hoje em dia, nas coisas que nós observamos. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Bem, o amor de Deus em relação a nós realmente jamais acaba. Nós podemos nos apresentar como somos, errantes diante desse mundo. E Deus não desiste da gente. Esse sim, né? Espera, suporta, no sentido de ver os seus filhos muitas vezes errando e não deixa de amar. Basta que nós olhemos, né, elevemos os nossos pensamentos, o nosso coração a Deus, Ele está sempre pronto para estender a mão, está sempre conosco. Então, o amor jamais acaba. Você ama alguém nesse mundo? Nesse mundo, você consegue pegar um papel, uma caneta e elencar pessoas que eu amo e coloca. O amor jamais acaba? Jamais. Muito simples, jamais. Não é se acontecer tal coisa, se não. Jamais. Se você conseguir incluir alguém neste mundo em que você tenha esse sentimento por essa pessoa, independentemente, de forma incondicional, meu amor por essa pessoa jamais acaba. Não é mesmo? Esse é o amor, o verdadeiro amor e o amor em ação. E o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Exatamente o que nós falamos até agora. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, veja que interessante, verso 11 do capítulo 13 de 1 Coríntios. Quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então nós observamos através da palavra de Deus realmente que alguns, independentemente da sua idade biológica, né? E nós vemos isso, vivem numa condição infantilizada.
né? E isso como reflete negativamente, além de, com certeza, para as suas próprias vidas, mas quando querem colocar ou dizer que estão colocando o amor em ação em relação a outras pessoas. Como assim? Pessoas que não têm maturidade suficiente para compreender todas essas coisas que nós falamos e acabam envolvendo outras pessoas como se houvesse amor. Então nós vemos decepções, frustrações, pessoas machucadas nesse mundo, porque às vezes existem aqueles que já abandonaram a condição de menino, né? Que aquilo que estão falando é real, que é o amor em ação, e convivendo com aqueles que ainda são meninos, não abandonaram a sua condição infantil, ou às vezes, quando também falamos nessa condição infantil, é no sentido do próprio conhecimento, do ignorar, compreender o que é o amor. Então, razões pelas quais também nós vemos tantas consequências em relação a tudo isso que envolve os relacionamentos afetivos. Pessoas que, por exemplo, em um relacionamento afetivo, dizem amar, não é mesmo? Mas, de repente, no decorrer desse relacionamento, nós observamos traições. Então, veja que o amor, ele não trai. Então, veja que esse ser que está colocando o entendimento de amor em relação a outra pessoa, ainda é um menino, ainda é jovem, ainda não sabe o que diz, não sabe o que faz, não é mesmo? Em relação a todas essas coisas. Assim como nós somos crianças ainda no que se refere a amar em relação a Deus. Nós vivemos buscando essa maturidade espiritual para compreender que o viver é Cristo. Afinal, amamos a Deus sobre todas as coisas, Ele é a nossa prioridade, não é mesmo? Muitas vezes ainda somos meninos, somos inocentes, somos infantilizados em relação a todas essas coisas. Basta que algo venha a ocorrer, diferentemente daquilo que planejamos, para muitos dizerem, né? Que Deus é esse? Não é mesmo? Colocarem Deus à prova. E Deus, como esse sim, é o amor em ação a todos nós, tudo suporta, tudo sofre, crê, não desiste da gente, está sempre ali ao nosso lado, esperando que nós venhamos a amadurecer espiritualmente em relação a todas essas coisas. Então, quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Isso é interessante porque vamos buscar simplificar isso para os dias de hoje, né? Muitas vezes pessoas dizem que amam, que amam, que amam, mas na verdade sequer sabem o que é amor, né? E há sofrimento e há tantos desajustes emocionais nessa caminhada. Mas quando o que é perfeito, né, vier o que é perfeito, aquilo que é o amor real em relação a você, você observará que tudo aquilo que você terá entendimento que é em parte, que não é o amor, né, verdadeiro, será aniquilado. Então, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em um espelho. Obscuramente, então, veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o amor
é o maior destes que nós vemos. Então, diante de todas as coisas nas nossas vidas que nós precisamos estabelecer a nossa fé, com sabedoria compreender sobre tudo isso, a fé, a esperança e o amor. Permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então, nós observamos que por mais que nós nos aproximemos, quanto mais de Deus, em comunhão com Deus, e nós desenvolvemos a nossa fé, nós desenvolvemos a nossa esperança, não é mesmo? Nós enfrentamos tudo que podemos enfrentar sob a orientação do nosso Deus e obediência à sua palavra. Mas veja que o que realmente cura, restaura, dá dignidade, sentido à nossa vida é o amor. E como isso é importante, isso será capaz quando, mesmo que você esteja vivendo em parte tudo isso na sua casa, quando vier o perfeito, todos os problemas serão aniquilados e você poderá ver o resultado do verdadeiro amor nos seus relacionamentos afetivos, no seu trabalho. E é algo muito importante para cumprimento, inclusive, do que Deus espera da gente. Amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é gigantesco. Temos condição, nós colocamos esse amor em ação. Temos que parar para pensar. Ou há um desamor gigantesco em relação ao nosso Deus. E amar aos outros como a nós mesmos. Conseguimos? Mas você se ama de verdade, meu irmão? Como está essa relação de amor com você mesmo? Você gosta da sua companhia? Você se sente feliz? Você se cuida porque você se ama? Porque você quer cuidar de você? Você quer cuidar do seu emocional, da sua alegria, do seu físico? Qual o nível de amor que você tem com você? Porque a partir disso é que você, no nível desse amor que você tem por você mesmo, é que você poderá alcançar ao seu irmão. Se você não se perdoa, se você vive uma vida angustiada, triste, tantas coisas que passamos, algo muito humano, não é mesmo? E você, inclusive, não se sinta culpado em relação a você mesmo por sentir tudo isso, mas que você possa compreender a importância. Tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, jamais acaba. Esse amor que você tem que ter por você mesmo. Pessoas podem dizer algo contrário a você. Isso não te atinge porque você se ama. Tantas coisas, meus queridos, que nos fazem refletir. Exemplos infinitos, né? E você pode parar, com base na nossa reflexão de hoje, na palavra do nosso Deus, observar em que você está faltando em relação ao amor que deve ter por você, por Deus, em relação aos seus irmãos, dentro da sua casa, no seu trabalho, não é mesmo? Que muitas vezes as pessoas se perguntam, Deus, por que está acontecendo determinada situação na minha vida, porque estou tendo que suportar estas coisas? Nada mais são do que consequências em decorrência dos nossos próprios atos. Porque Deus não quer ver, não quer ver você sofrendo, não é mesmo? Mas é algo muito racional de se observar, é importante que você faça a reflexão, que muitas vezes nós suportamos tantas coisas nas nossas vidas como consequência dos nossos próprios atos. Não é mesmo? É porque Deus tenha determinado que você tenha que passar, né, por um problema entre você e a sua esposa, o seu esposo e você. Não. Deus ama a família. Deus busca que as pessoas abandonem a dureza dos seus corações e possam viver em paz e harmonia, um auxiliando o outro. Mas existe uma sabedoria divina
que nós precisamos orar a Deus e pedir para que nos alcance e nós possamos, com a ajuda do Santo Espírito do nosso Deus, um Deus que cuida, transformar as nossas vidas para que nós possamos tomar posse desse entendimento e colocar em prática nas nossas vidas, porque o amor só é amor em ação. Independentemente das nossas atitudes, mesmo que sejam bem intencionadas, se não tiver amor no processo, como diz a palavra, não terá proveito. Não há intenção maior no bem que seja, né, maior do que a intenção do amor em relação a você mesmo, a Deus e às pessoas. Talvez hoje você não tenha tido ainda a oportunidade de conversar com Deus, meu irmão, e é por isso que nós estamos aqui, para conversarmos com Deus e para lhe ajudar nesse processo. Estamos precisando, nós dependemos de Deus, nós precisamos de Deus e juntos em comunhão com os nossos irmãos, nós estamos nessa caminhada, não é mesmo? Nas nossas vidas. E chamamos Deus para esta conversa. Amado Deus, estamos aqui, Senhor, diante de Ti, prostrados, meu Deus. Em nome do nosso Senhor Messias, em Seu nome, meu Deus, para agradecermos tudo que tem nos permitido viver, tens nos sustentado e nos trouxe até aqui, Senhor. Se estamos aqui é porque é um propósito muito maior para as nossas vidas e que assim seja feito de segundo a Tua vontade, meu Pai. Que no dia de hoje, nós todos, os nossos irmãos que estão conosco, possam sentir o Teu amor. Esse amor que nos acolhe, que não nos abandona, que nos aceita, em que somos aceitos, acolhidos e orientados para que venhamos abandonar o erro em relação às coisas deste mundo, em relação a tudo que nós somos envolvidos muitas vezes, inclusive são permitidos, né, nesse mundo, mas que não nos convém porque queremos viver contigo, meu Deus, segundo a Tua palavra. E com tanto amor, meu Deus, o Senhor nos acolhe e está sempre do nosso lado para que nós sejamos resgatados, orientados e tenhamos paz e felicidade em nossos corações. Que nós possamos resistir às coisas desse mundo, que nós possamos, meu Deus, segundo a Tua orientação, o Teu amor, a Tua justiça, a Tua misericórdia, continuarmos firmes nessa caminhada e que o Senhor nos dê a sabedoria necessária, meu Deus, para que nós possamos colocar o amor em ação. E toda a injustiça, toda a ingratidão, toda a traição, toda a mentira, todo o mal seja derrotado pelo bem, através do amor. O mal se sinta constrangido pelo amor que nós possamos entregar em relação a nós mesmos, as pessoas, os nossos irmãos, e que nós possamos, meu Deus, tê-lo como nossa prioridade, guiados porque nós amamos ao Senhor sobre todas as coisas, meu Deus. Em primeiro lugar, o Senhor é o nosso primeiro e maior amor. Nós vivemos, meu Deus, para servi-lo, um Deus que cuida da gente, um Deus que não nos abandona, um Deus que nós entregamos a vida de todos aqueles que nós mais amamos diante de Ti, para que seja feita a Tua vontade, meu Deus, na vida deles também. Entregamos a vida dos nossos irmãos que possam estar vivendo tão aflitos, angustiados, tristes, desanimados ou frustrados diante das coisas deste mundo. Pessoas que estejam precisando, meu Deus, tanto de amor. E é por isso que nós entregamos diante de Ti, meu Deus, as nossas vidas e a vida de todos os nossos irmãos. Que o Senhor nos conhece pelo nome. O Senhor nos conhece pelo nome.
e nós entregamos cada nome, cada ser humano, cada coração, cada angústia, cada história, cada sonho nas tuas mãos, meu Deus, para que seja feita a tua vontade em nós. Os nossos irmãos que estão conosco, nesse projeto, meu Deus, que seja feita a tua vontade nas nossas vidas. E juntos nós possamos ser instrumento aqui, meu Pai, para a tua honra e para a tua glória. Amém e amém, meus queridos. Como é bom, meus irmãos, nós estarmos juntos em mais essa oportunidade de reflexão sobre a palavra de Deus e oração pelas nossas vidas. A ONTV Brasil, 24 horas ligada em você, agradece a sua audiência, agradece a sua participação, o seu trabalho missionário também de compartilhar a nossa programação através das suas redes sociais. Faça parte desse projeto, se isso tocar o seu coração, se torne um amigo do Evangelho e compartilhe com um número máximo de pessoas essa mensagem, quem você entenda que represente o amor, quem você entenda que esteja precisando de amor, quem você entenda que se sinta amado ou que esteja passando por momentos tão difíceis de desamor nas suas vidas. Você compartilhe essa mensagem para que chegue a um número maior de pessoas. Todos possam ser acolhidos, representados para a honra e glória do nosso Deus. Agradecemos imensamente, graça e paz a todos e até a próxima. Uma palavra é uma oração. Você escuta essa canção. O que Deus quer te entregar é a cura do teu coração. Despertando a esperança que há em você, nas redes e na sua TV, aqui a gente se vê.